Bom dia, Mateus 24, 24º capítulo de Mateus, os últimos versículos. Eu havia feito o último vídeo aqui, e era para fazer até o 40º versículo, eu passei reto aqui, porque a gente começa a se empolgar a ler, né? E começa a querer levar a verdade, a vida, e acaba ultrapassando do que era para fazer no vídeo. Era para fazer até o 40º, eu fiz até o 44º. Vamos fazer agora o 45º em diante, até o 51º, tem 51 versículos. Rapidinho faremos um vídeo aqui. Quiser acompanhar sua Bíblia, ok? O 45º versículo de Mateus 24. O 24º capítulo de Mateus. Começa assim. Quem é, pois, o servo fiel? Aqui está falando, né, da volta de Cristo, que será no tempo igual no tempo de Noé. Que quando ele entrou na arca, já estava quase vindo o dilúvio. E ninguém se atentou a isso. E assim será nos dias de hoje também, quando na volta de Cristo, né? Quando Cristo vier, não vão se atentar os que não estão despertos. Então sejam despertos, leia a palavra, acompanhe a palavra, ok? A genuína palavra, né? A genuíno evangelho. Não vá na onda de prosperidade que você pode, tentando ficar rico, tentando ter dinheiro, tentando ser próspero, procurando isso num templo religioso desse que não era para existir, já falei várias vezes aqui, e logo falarei um pouco sobre isso nesse vídeo. Você pode acabar de repente ficando rico, né? E deixando tudo, pois a gente só fica uma fração de tempo aqui, o tempo cronológico que o homem inventou, né? Porque não existe, nem existe, o tempo é uma ilusão. Nós temos apenas o agora, que é o único tempo, espaço-tempo que existe, o agora, o Kairos de Deus. Ficamos aqui no tempo cronológico do homem, no máximo 100 anos, 110 no máximo, né? Se muito, né? Mas passou de 70 é só fadiga, como diz a própria palavra, fadiga, né? E cansaço. Né? Mesmo que você pratique, eu estava vendo esses dias o Arnold Schwarzenegger, que está com quase 80, acho que isso. Enfim, se não tiver isso, mas já, né? Ele fez muitos filmes e treinava, foi um fisiculturista, foi Mister Universo, então praticou bastante exercício físico, mas mesmo assim o tempo vem para todos, né? A idade, né? A idade cronológica, o envelhecimento, né? Nesse plano. Pois quando formos para o plano superior, que é o espírito, não haverá isso. Mas aqui, então não fique procurando você riqueza, não dê valor ao dinheiro, dê valor às coisas de cima, como Jesus falou, ok? E o mais será acrescentado aqui na terra, o tempo que você tiver. Se não vier riqueza, se não vier além daquilo que você tem para se alimentar e sobreviver, né? Amém. Deus seja louvado por isso, né? Não importa o dinheiro, depois que você conhece a verdade, né? Se você ainda não é convencido pelo Espírito Santo, quando você for convencido, você vai entender o que eu estou falando. Você vai parar de querer ter e querer ser. Ok? 45º versículo de Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor construiu sobre a sua casa, constituiu, perdão. O Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento, olha isso, a seu tempo. 46º. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Olha isso. O 47º versículo fala assim: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ok? O 48º, porém, se aquele meu servo, ou melhor, mau servo, porém, se aquele mau servo disser consigo, né, disser consigo, o meu senhor
tarde virá. O meu Senhor tarde virá. E começará a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não esperara, e a hora em que ele não sabe. E assim é a volta de Cristo. E o 51º, e separá-lo-á e destruirá a sua parte com os hipócritas. Destinará, a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Então, pare de ter amor ao dinheiro, pare de botar o dinheiro acima de tudo, pois se você ainda não fez isso, isso levará a você fazer de tudo pelo dinheiro. E isso é um perigo, pois há pessoas, né, filhos de Néfilins, filhos do diabo, filhos das trevas, que matam por conta de R$5, por conta de R$1. Né? Então, isso leva a pessoa ao inferno, literalmente. Dar valor ao dinheiro é um perigo. Então tenha em mente uma coisa: o ser, estar, ser, vale mais do que o ter. Né? É só você parar um segundo e pensar: o que você precisa para estar vivo agora? O que você precisa? O que está faltando para você respirar, para você estar vivo? Né? Tenha isso como o principal, né? A vida que Deus deu, né? Isso é o principal, esse é a essência, né? Você não precisa de nada para viver, né? Você já tem a saúde, alimento, né? O fôlego de vida que Deus deu, né? E você, para a tua situação de vida, daí você vai ter lá um carro, se for o caso, às vezes para trabalhar, um carro, né? Se Deus assim permitir, uma casa, né? Um bem material, dinheiro e tal. Mas o principal é ser, não é ter. O ter é consequência do ser. Né? Você confia em Deus e o mais será acrescentado. Então precisa amor a Deus, né? Amor a Deus. Pedir para os outros, né? Pedir não só para você, pedir aos outros, pedir bênçãos. E pedir, antes disso, pelo amor, né? Peça para que Deus envie para o inferno os demônios, né? Os filhos de Néfilins, pessoas que são usadas pelo demônio, que tire de longe de você. Aí você pede cura, dará tudo certo daí. Mas primeiro de tudo, expulsa os demônios. Entra no teu quarto, em oração, né? Quando você acorda, pede para Deus tirar os demônios de perto de você, de todos os filhos de Deus. Pois eles não brincam de ser do inferno, eles são carnívoros, são malignos. São pessoas que não estão nem aí. Entendeu? Não existirão mais depois. Só terão essa vida. A sua recompensa, como Jesus fala, já foi dada. Tiveram essa vida e não terão outra. A vida principal, a vida eterna, que não haverá sofrimento, não haverá fome, não haverá nada de dor, não terão. Ok? Então, leiam a palavra, seja guiado pelo Espírito Santo. Como eu falei, o templo não era para existir, como eu falei no começo, por conta de um erro de Davi, né? Mais de Salomão, de seu filho, que o profeta Natan falou através de Deus, né? Deus enviou o profeta Natan para falar para Davi não construir o templo, que ele queria construir para Deus. Falou que Deus, ele era Deus, tirou Davi de trás das malhadas e o tornou rei. E ele daria um templo perpétuo. E esse templo perpétuo era Cristo, era Jesus. Mas Salomão tomou para si isso e construiu um templo de pedra. E daí Cristo vem a falar depois, né, que os construtores rejeitaram a pedra angular, que era ele.
Então foi um mal entendido milenar que até hoje nós padecemos por conta disso. Então tenha isso em mente e comece a ler a palavra para o Espírito Santo te revelar isso. Muitas heresias que aconteceram por conta de tempo. Ok? Fique com essa palavra, você é o tempo, nós somos o tempo. O Espírito Santo está dentro de nós, em nenhum outro lugar. Ok? Fiquem com Deus.